Mas, Ana, uma outra pergunta, assim, pensando agora no cenário do Brasil, né? Acho que é uma tecnologia emergente que está vindo. No Brasil, a gente já tem um mercado específico para computação quântica? Ou, principalmente assim, hoje, quais são as principais indústrias ou segmentos, né, da nossa economia que poderia se beneficiar mais do uso da computação quântica? A gente tem principalmente a indústria financeira, né? Então, obviamente, os bancos, né, Uhum. com todos os seus modelos de crédito, modelo de análise de risco, de portfólio, né, distribuição de numerários, que no Brasil ainda, né, por ser um país muito grande, você tem, né, muita essa dificuldade. Distribuição de numerário e distribuição de grana, né? De É, dinheiro. Dinheiro, de cédula. dinheiro, de dinheiro. Então imagina que você, né, tem que mandar para os caixas eletrônicos, para as agências. E a gente tem cidades muito distantes, né, com caminhos, então não é uma logística fácil. Então, no Brasil, as indústrias que estão mais avançadas e já estão se utilizando isso é a indústria financeira, né? Então, falando de Brasil. Falando de outras indústrias, a gente tem toda uma questão, por exemplo, de energia, você tem empresas de criação de novos materiais, né, de novos medicamentos, porque quando você vai criar um novo material, você tem a sua molécula lá, né, Uhum. o seu composto químico lá, e aí você tem que fazer diversas combinações. Então, lembra, problema combinatorial, a computação quântica é boa para fazer isso. A mesma coisa, né, novos medicamentos, você tem proteína, descoberta de doenças, né? Mas a computação quântica ainda é muito uma área de pesquisa. A gente não vai ter nada em computação quântica com o que a gente diz em produção. Né? Então, você não vai. Se um banco chegar para falar para você que o modelo de risco de crédito dele roda num computador quântico, você já desconfia. Uhum. Porque não vai ser verdade. Tá? Então, hoje, isso ainda é uma pesquisa, até porque o computador quântico ele ainda é muito ruidoso. Né? Então, os nossos computadores são tolerantes às falhas. Claro, às vezes, né, você liga, faz uma conexão, falha um sinal, né, interrompe a internet e tudo mais, você perde uns pacotes, mas na 99,9% das vezes ele Uhum. funciona. A gente No nem com- percebe, a né, quando gente nem perde o pacote. percebe, mas no caso do computador quântico, você ainda tem a questão de mitigação de erro, de correção de erro, né? Ele ainda não é tolerante a falhas. Então, ele ainda está num estágio que a gente fala, que eles chamam de NISQ, né? Que é de um estado ruidoso do computador quântico. Então, a gente ainda precisa avançar, no caso dessa tecnologia, para ele se tornar, né? Para eu ter correção de erro e mitigação de erro, para eu, de fato, conseguir usar isso na prática. Mas no Brasil em si ainda a gente vê pouco movimento, né? Na Europa, Estados Unidos estão crescendo, um grande número de empresas, de startups, né? E mesmo outros vendedores de hardware, né? Outras empresas que têm hardwares de outros tipos, né? Baseado em laser, neutroátomos e tudo mais. No Brasil a gente não tem, né? E no Brasil a gente não tem nenhum computador quântico hoje, assim. Não, 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 não. A Mas eu gente não fiquei tem. muito curioso quando você disse que o Waze, ele tem alguma dificuldade para traçar rotas, porque tem várias combinações por ali, e os bancos já estão usando computação quântica para distribuir dinheiro, porque o Brasil tem várias rotas. Na verdade, assim, então se pensando no problema, né? Tá. Então tentando se modelar esse problema com a computação quântica. Mas a gente tem a empresa, por exemplo, a gente tem a ExxonMobil, que tem parceria com a IBM, que ela está trabalhando na logística de navios para Uhum. distribuição de gás natural. Então é o mesmo problema da distribuição de numerários, só que ao invés de navio, É né? dinheiro. Uhum. É, E qual que é o uso, qual que foi a aplicação de computação quântica mais fora da curva que você viu? Que você falou assim, nossa, isso é um problema que daria para resolver com computação quântica e esses caras estão fazendo isso. bateria de carro elétrico. Por Uau! exemplo, a gente tem empresas parceiras com a IBM tentando pensar novos tipos de baterias para ser mais eficientes, por exemplo, para carros elétricos. Então, pensa que você faz uma bateria que vai ser durável, muito mais econômica, que precise recarregar muito menos. Cara, é um Uhum. negócio de bilhões de dólares. Qual?